De um lado, Renji Abarai e do outro, Mask The Muscle. E aí galera, eu sou o Fabrício e hoje eu vou te mostrar como foi a luta mais épica do Renji que ele teve em Bleach. E foi contra o Quincy Mask The Muscle. E essa luta foi muito absurda. E se você quiser me apoiar, se torne membro, que você vai estar me ajudando muito com o meu trabalho. E quem já é membro, muito obrigado. E se você não puder, se inscreve aí com o sininho ativado para receber mais vídeo de Bleach por aqui. Valeu, gente! Como foi? Antes de tudo, a gente tem que falar o que estava acontecendo antes do Renji chegar para lutar contra o Mask. Depois do Mask ter aberto um buraco no peito do capitão da terceira divisão, o Rose, com a habilidade Star Flash, o Mask vê a mão do Rose ainda se mexendo e observa que ele era muito resistente antes de disparar outro Star Flash no Rose. E foi aí que o Renji aparece na frente do capitão, bloqueando toda a explosão com a Zabimaru. O Mask percebeu que aquele homem tinha desviado seu Flash Star, então ele exigiu saber o nome, quem ele era, e o Renji olha pra ele e afirma que ele era um vilão. Quando a Rukia chega até o local que o Renji estava, ele pede para a Rukia cuidar dos ferimentos do Capitão Rose e do Capitão Kensen. Isso foi antes da Rukia dizer que não ia interferir porque ele podia lidar com o Mask sozinho, enquanto o Mask não entendia nada. E a Rukia começa a enfaixar o Capitão Rose e observando que o Mask não representava um grande desafio para o Renji. Ela fala tudo isso antes de partir com o Rose e o Kensen. E o Mask admitiu que esperava que a Rukia e o Renji se unissem para lutar contra ele, porque foi assim que os outros dois capitães fizeram. E ele completa dizendo que os truques sujos que os vilões usam não vão funcionar contra ele. E o Renji diz que vai levar isso como um elogio e ele pede pro Mask não levar pro lado pessoal quando ele começar a bater nele. E isso fez o Mask notar que o Renji tinha dito uma coisa bem importante. Isso antes dele falar que não estava ouvindo nada, porque ele tinha estourado os tímpanos dele. E ele lembra disso, e por isso ele chama o James, que se arrasta no chão e pergunta pro Mask como ele podia ajudar, enquanto o Renji fica surpreso pelo James ainda estar vivo. E o Mask pede pro James para torcer por ele para os tímpanos se curarem, e isso fez o James se levantar e começar a torcer por ele. E quando os tímpanos do Mask ficaram melhor, ele diz que eles voltaram à sua antiga glória, antes de pedir pro Renji para falar mais, que leva o Renji a afirmar que isso deixou ele com nojo. O Mask percebeu que isso tinha sido um insulto e fala que isso não ia ficar impune, antes de pular na direção do Renji. E usando sua técnica cabeçada foguete estelar, o Mask colide com o Renji, criando uma enorme explosão com impacto, dizendo que ser esmagado até a morte por sua cabeçada da justiça é uma boa maneira de um vilão como o Renji morrer. Só que o Mask fica surpreso vendo o Renji parado no seu lado. E foi nessa hora que o Renji levanta o seu braço e dá uma cotovelada nas costas do Mask, fazendo ele cair no chão, criando uma cratera em volta deles. Puxando a cabeça para fora do chão, o Mask observa que o Renji evitou o seu golpe e conseguiu contra-atacar com o cotovelo. E fala que tudo aquilo foi pura sorte, antes de falar também que o Renji tinha cometido um erro fatal, que era ter deixado ele com raiva. Segurando seu punho, que tem uma estrela nele, o Mask diz pro Renji para olhar para ele e explica que a estrela fica maior conforme ele fica mais irritado. O Mask acerta o Renji com seu punho matador estelar e revela que os seus golpes são 10 vezes mais poderosos quando a estrela aparece nos seus punhos. E enquanto o Mask fala isso, o punho dele estava indo na direção da cabeça do Renji, dizendo que esse era o preço que ele tinha que pagar por desafiar os justos. Só que o Renji segura o punho dele e diz que parece que o punho matador dele não conseguia matar Shinigamis. Com uma cara de raiva, o Mask fala pro Renji se ele achava que um vilão podia deter o punho de um herói, antes de começar a disparar vários golpes consecutivos na direção do Renji com a intenção de matar ele. Mas quando o Mask ouve a voz do James, ele pergunta por que o James estava com vários ferimentos, e o Renji aparece no meio da fumaça e revela que atacou o James enquanto o Mask estava dando socos aleatórios. O Mask fica muito bravo e diz que o Renji era um covarde. O Renji fala que todos os vilões são covardes antes de cortar o Mask na barriga. O Mask começa a cair para trás jorrando sangue da barriga, mas ele contrai os músculos da barriga e consegue fechar o corte e ficar de pé, dizendo que não ia morrer nas mãos de um vilão. O Mask pede a confirmação do James sobre isso e enquanto os pedaços do James
estão numa poça de sangue, a boca do James concorda enquanto começa a sair um James de dentro. E enquanto o Range vê aquilo surpreso, várias outras cópias do James começam a sair do James que o Range tinha cortado. E isso animou muito o Mask, que começa a dizer que podia sentir o poder fluindo através dele. O Mask fica maior e ganha uma nova máscara enquanto ele entra nessa nova forma. E o Mask diz que tinha chegado a hora de morrer pro Range, que ficou debochando dele, falando que sempre que ele ficava mais forte, a máscara dele mudava. E foi aí que o Mask reconhece o Range, porque ele já tinha acertado o Range com uma voadora estelar na primeira invasão. E ele admite que tinha esquecido até agora, porque ele não podia dar o luxo de se lembrar de todos os vilões que ele já derrotou. Enquanto isso, o Range estava com uma cara de aborrecido pelo Mask só reconhecer ele agora. E o Mask admite que o Range se tornou um vilão muito poderoso e que ele tinha que ficar feliz por conquistar a honra de testemunhar o seu verdadeiro poder. O Mask fica numa posição de batalha e diz pro Range testemunhar a força de um ataque com toda a sua força, até ele usar o Lariat Estelar, que lança o Range para longe na direção de um prédio que foi destruído por causa do impacto. E o Mask revela que quando essa técnica chega no nível máximo, ele consegue acertar o oponente a 1 milha de distância. E ele fala isso enquanto disparava vários Lariat Estelar no Range. E quando o Range tenta pegar num prédio para se segurar, ele desmorona, fazendo o Mask explicar como ele era incapaz de se levantar ou se agarrar a qualquer coisa por causa do poder divino do Superstar. Na mesma hora, o Mask ativa a Volstand, que faz ele entrar numa forma de uma estrela gigante no ar antes de liberar sua técnica Brilho Estelar, que dispara um feixe de luz gigante em forma de estrela no Range. E o Mask começa a se despedir do Range. Mas ele fica surpreso quando ele vê o Range segurando uma nova espada e também porque ele estava vivo. E enquanto as cópias do James estavam sendo incineradas pelo ataque do Mask, o Mask diz para eles ficarem tranquilos porque enquanto ele estiver vivo, eles vão renascer. E o Mask percebe um crânio de uma cobra que estava saindo de dentro da fumaça que o ataque dele fez. E o Mask fica se perguntando se o Range conseguiu ativar a Bankai dele antes de morrer. E chama isso de patético. Só que quando sai uma espada da boca da cobra, o Mask fica surpreso se perguntando se a Bankai pode mudar de forma. E nessa hora o Range aparece de dentro da fumaça segurando sua verdadeira Bankai, Soul Zabimaru. Vendo a Bankai do Range, o Mask começa a falar que aquela Bankai era perigosa e que não ia permitir que o Range vivesse depois que ele bloqueou seu ataque. E o Mask avança pra cima do Range com tudo. Só que o Range bloqueia o Mask com a técnica Rei Babuíno, que quebra o braço dele e joga ele na direção de um prédio que é destruído por causa do impacto. O Mask sai dos escombros do prédio e, enfurecido, ele diz que não é mais uma questão de justiça, ele ia matar o Range de qualquer maneira. Só que o Range ativa a técnica Rei Serpente e atravessa a lâmina no Mask e finaliza com a Soul Zabimaru Zagatepo, onde aparece a forma de uma cobra gigante abrindo a boca que esmaga o Mask e depois o Range dispara uma rajada de energia que incinera ele. E depois da batalha, o Range se esconde em um prédio e dorme, e quando ele acorda na manhã seguinte, ele percebe que já dormiu muito e agora ele estava pronto para decidir encontrar outro Stan Hitter para lutar. Bom, galera, comenta aí a sua opinião sobre essa luta. Se achou que foi justo o resultado, comenta aí que eu vou estar dando uma olhada. E se você for novo por aqui e gosta de Blitz, você tem que se inscrever para não perder nenhum vídeo que eu tô soltando por aqui e várias outras batalhas. É tudo isso mais um pouco. Forte abraço, galera. Valeu, fui!